Vamos supor que temos um fio de cobre cheio de átomos de cobre. O cobre é daqueles elementos que tem apenas um elétron em sua camada mais externa, o que significa que, com apenas um pouco de energia, esse elétron pode ser facilmente ejetado. Se empurrarmos um elétron livre para dentro do fio de cobre, ele eventualmente encontrará um novo átomo para se agarrar. A carga negativa daquele elétron ejetará outro elétron da camada externa, que então passará para o próximo átomo e assim por diante. Essa cadeia de elétrons em movimento cria um fluxo, conhecido como corrente elétrica. Alguns elementos como cobre, alumínio e ouro podem mover elétrons facilmente, são conhecidos como condutores. Podemos ver a movimentação de cargas de outra maneira. Digamos que este tubo seja um fio condutor e as bolas de aço sejam elétrons de cargas elétricas negativas neste caso. Podemos pensar que uma partícula carregada precisa se mover completamente através do condutor para criar um fluxo, mas esse não é realmente o caso. Quando empurrarmos uma bola em uma extremidade, a força faz com que todas as bolas se movam e uma saia pela outra extremidade. Como se pode ver, um elétron, mesmo que não se mova muito, pode forçar todos os outros elétrons a se moverem criando um fluxo. O que acabamos de mostrar foi a corrente elétrica, que é o fluxo de carga elétrica. Na maioria dos circuitos, isso é realizado movendo elétrons. A unidade para medir a corrente é o ampere, que geralmente é abreviado como ampere e escrito como A maiúsculo. Um ampere é definido como um coulomb de carga, passando por um determinado ponto por um segundo. Vejamos uma seção transversal de um fio que transporta corrente elétrica. Se levar 3 segundos para 6 coulombs de carga passarem por essa seção transversal, dizemos que 2 amperes estão se movendo por esse fio. Infelizmente, a corrente elétrica não foi apenas magicamente pelos fios. Precisa de uma ajudinha. Se deixado sozinho, os elétrons em um fio não se moverão. Precisamos dar um empurrãozinho neles. Para fazer isso, usaremos uma fonte de tensão como uma bateria. Em uma bateria, há um acúmulo de carga negativa de um lado na forma de elétrons em excesso. Do outro lado tem um acúmulo de carga positiva, uma ausência de elétrons nesse caso. As cargas querem se equilibrar, mas a única maneira de fazer isso é o excesso de elétrons fluir ao redor da bateria por meio de um condutor que forneceremos. Se conectarmos um pedaço de fio ao terminal negativo, os elétrons empurrarão os outros elétrons que já estão no fio. No entanto, o ar é um isolante, pois suas moléculas não têm elétrons muito móveis e não aceita prontamente os elétrons livres. Para mostrar isso, colocaremos um pedaço de fita adesiva no final do tubo. Agora os elétrons no final do fio não têm para onde ir. Mesmo se empurrarmos os elétrons no fio, eles ainda não se moverão. Para consertar isso, precisamos conectar a outra extremidade do fio a um lugar onde os elétrons tendem a ir, e a extremidade positiva da bateria aceitará lá os elétrons de bom grado. Na verdade, não tente fazer isso com uma bateria de verdade. Não haverá nada diminuindo ou restringindo o fluxo de elétrons, o que resulta em quantidades enormes de energia sendo transformada em calor no fio, e isso poderá facilmente derreter o isolamento do fio ou iniciar um incêndio, crepitação de fogo. Isso é conhecido como circuito fechado, pois cria um loop de um lado a outro da fonte de energia. Se quebrarmos o fio ou removê-lo de um dos terminais, os elétrons irão parar de fluir. Isso é conhecido como circuito aberto. Falamos sobre o fluxo de elétrons no circuito e mostramos como os elétrons se movem do terminal negativo para o positivo. No entanto, em eletrônica, normalmente atribuímos a corrente como fluindo do positivo para o negativo, ou de um potencial mais alto para um potencial mais baixo. Isso é conhecido como sentido da corrente convencional. Em meados de 1700, Benjamin Franklin teorizou sobre os objetos carregados positivamente. Tinham um excesso do que ele chamou de fluido elétrico, e o que os objetos carregados negativamente tinham um déficit desse fluido. Franklin observou que esse fluido tinha uma tendência de fluir do positivo para o negativo e se atribuir de maneira mais uniforme. Foi somente no final do século XIX que o físico inglês J.J. Thomson descobriu a existência do elétron. Embora agora saibamos que são os elétrons que se movem dentro da maioria dos circuitos de baixo para potenciais mais elevados, a convenção de corrente que se move de potenciais mais altos para baixo impera até hoje. Como resultado, a maioria das medições de corrente são dadas como corrente convencional, que é um instrumento de carga positiva em um circuito e é representado pela letra I maiúscula. Não se preocupe, a matemática ainda funciona, contando que permanecemos com o sentido eletrônico ou convencional. E como a maioria dos livros de eletrônicos a corrente convencional, continuaremos com ela.